E aí, beleza? Tudo jóia? Bora falar de canário vermelho mosaico? Então vem comigo. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre o canário vermelho mosaico. Na última aula eu mostrei, né, os canários machos que estão separados já. Ali em cima tem os canários machos. Deixa eu pegar aqui para quem não viu. Quem está chegando de paraquedas e caiu de paraquedas no vídeo. Aqui é um macho de vermelho mosaico. Brutão, né? Esse é um macho de vermelho mosaico, um dos machos que estão separados aqui. Vamos polir, moço. E tem as fêmeas aí, foi pro polir. E tem as fêmeas que estão aqui nessas gaiolas. Aqui são as fêmeas. Tem 32 fêmeas aí separadas para reprodução. E lá no outro espaço, onde ficam as voadeiras, tem mais algumas que são reservas. Se alguma aqui der algum problema, eu substituo. Eu pego uma reserva lá, passo para cá e deixo essa que estava aqui dando problema, eu deixo para lá e vou cuidar dela. Mas aí é o seguinte. Vermelho mosaico, você sabe que é a cor que eu mais gosto de criar, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer é brincar de ser criador de fato, de fazer os meus canários, de pensar como é que serão os meus filhotes. E o que eu quero passar para você hoje aqui é como eu penso a criação, tá bom? Como é que eu penso aqui os acasalamentos, você vai entender isso aí. Nós teremos outras aulas, tá bom? Sobre vermelho mosaico, não vai dar para eu passar tudo hoje, é um assunto bem extenso. Então a gente vai ter outras aulas sobre vermelho mosaico. Mas primeiro eu quero que você escute uma história. Olha o barulho. Foi só separar os bichos. Quieta aí, irmão. Deixa eu gravar. Seguinte. Teve uma vez, a gente estava no julgamento de canários, acontecendo um julgamento de canários, e tinha um quarteto de vermelho mosaico maravilhoso, os canários muito bonitos, não eram canários meus, tá bom? Os canários muito bonitos, o juiz estava ali escolhendo quais eram os melhores quartetos ali. Quartetos são 4 pássaros bem próximos, bem semelhantes, tá? Já que o criador separa, geralmente a gente compete com o individual, pássaro que vai no individual, e pássaros que vão no quarteto, tá bom? Aí o juiz estava ali separando, e esse quarteto ali era o mais bonito, ficou ali separado. Na hora de pontuar, na hora de fechar ali, o juiz ele foi observar os detalhes dos pássaros e percebeu que uma das aves tinha pinta melânica, né? Tinha deixa eu ver aqui, uma fêmea que tem pinta melânica. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, a fêmea bem bonitinha. Mas aqui a cabeça dela, tá vendo? Que tem umas peninhas pretas aqui, ó. Aqui do lado também tem, ó, tá vendo? Então, essas peninhas pretas aí, isso é desclassificatório, tá? Já o pássaro lá na competição não pode ter isso. Isso aí foge ao padrão ideal do vermelho mosaico, beleza? Então, mas por que já que foge ao padrão ideal, por que você utiliza? Porque ela tem uma característica que eu preciso, que ela tem um lipocrom muito forte. Essa canária tem um lipocrom muito forte. Então, vamos pensar que ela me dê 5 filhotinhos. 3 podem nascer ali sem a pinta melânica, 2 podem nascer com a pinta melânica, e aí aqueles que nascerem sem, eu vou utilizando, é lógico que eles vão carregar isso aí, lá na frente pode aparecer algum outro pássaro com pinta melânica, mas a princípio eu não descarto ela por causa das boas características que ela tem, beleza? E aí o que aconteceu? O juiz viu que um dos pássaros ali tinha uma pinta melânica, né, a pena ali com melanina e tal. Ele teve que desclassificar, uma pena, né? Pássaros muito bonitos, então ele teve que desclassificar e aquele que estava em segundo lugar passou para o primeiro lugar. Beleza, até aí tudo bem, tudo tranquilo. O que a gente imagina aqui? Poxa, o criador, mesmo tendo ali as suas aves sendo desclassificadas ali naquele concurso, eram as melhores aves, né? Iam ser eleitas como as melhores aves ali, no caso de quarteto ali de vermelho mosaico.
Mas aí o que aconteceu? E aí o criador, lógico que eu não vou citar o nome, mas é uma pessoa que eu gosto demais, uma pessoa que eu admiro bastante, gente fina ao extremo, gosto muito dele. O que aconteceu? Ele agiu muito pela emoção naquele momento ali. Não posso julgar, quem sou eu para julgar o que ele fez ali, mas acabou que ele disponibilizou todas as 4 aves. Ele vendeu todo o quarteto, né? Ele vendeu aquelas aves ali, porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele agiu muito pela emoção ali, tá bom? Poxa, no meu caso, né? Poxa, mesmo as aves ali sendo classificadas, cara, eram as melhores aves ali, então eram aves que poderia usar no plantel tranquilamente. Só que ele não pensou assim, ele não quis agir assim, e ele acabou vendendo, não tirou a razão dele, tá? Já as aves pertencem a ele, faz com elas o que ele quiser. Estou te dando esse exemplo aqui, por quê? Porque você precisa entender muito bem daquilo que você cria. O que é que você cria? Você cria gosta? Você cria canais frisados? O que você cria aí? Você cria canais de cor? Você cria canais de canto? O que você cria aí? Não, eu crio aquela oxita, não tem nada a ver com esses canais aí não. Beleza, você tem que entender sobre aquilo que você cria. Quanto mais conhecimento você tem, mais entusiasmado você fica, mais resultados positivos você vai ter. E, como eu disse, você entendendo do que você cria, conhecendo aquilo que você cria, você age menos pela emoção e mais pela razão. E nesse momento aqui de escolher os casais, de separar os pássaros, é muito importante você pensar com a razão. Por quê? Porque tem um pássaro, por exemplo, o Totó, o nome dele é Totó, eu gosto dele demais, ele é maravilhoso, tal, canta muito, não sei o quê. Mas tem um outro pássaro que não é o Totó, que ele às vezes não canta tanto, mas ele tem as características do padrão muito melhores que as do Totó. Estou dando um exemplo aqui, porque eu sei que alguns de vocês colocam o nome nos pássaros aí. Então lá atrás eu colocava também. Agora não dá para pensar, um monte de caralho não dá para colocar. Mas eu sei que algumas pessoas colocam. Então é o seguinte, na hora de pensar os machos que vão ficar, as fêmeas que vão ficar, eu tenho que pensar no padrão. Então, se eu entendo do padrão, se eu entendo daquilo que eu crio, eu vou buscar selecionar os pássaros que estão mais próximos daquilo que eu preciso para poder alcançar os melhores resultados possíveis, tá joia? Então, o que eu separei aqui? Aqui nessa fileira, tem uma canara aqui que eu vou substituir. Vou trocar ela de fileira aqui. Mas aqui nessa fileira tem canárias mais brancas, tá bom? Com maior contraste. Nessas aqui e nessa aqui tem canárias com maiores marcações, então canárias mais infiltradas. Lá embaixo tem canárias mais brancas. Dos canários que eu separei, tem canários que são muito marcados, muito infiltrados, e tem canários que são mais limpos. Essa a gente pega aqui, por exemplo, são canários mais limpos. Aqui são alguns pássaros que são mais limpos, tá? Já eles não são tão marcados quanto os outros ali. Vou pegar para mostrar para vocês. Bonito demais, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui também são alguns pássaros que tem uma marcação legal. Esse aqui é mais limpo, esse aqui é mais infiltrado. Esse é mais infiltrado. Então, eu tenho características aqui para fazer aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo aqui na criação. Tá? O que eu desejo? O que eu desejo aqui na criação de vermelho mosaico? Eu já mostrei para vocês, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho, a gente vai falar especificamente de algumas coisas ali que a gente vai precisar do manual, então eu vou ler o manual na próxima aula para você se inteirar certinho, tá bom? Sobre o padrão do vermelho mosaico. Mas aí é o seguinte, existe um padrão pré-determinado para o canário vermelho mosaico macho. Existe um padrão pré-determinado para a canário vermelho mosaico fêmea, né? Que vai para concurso. Lembrando que o mosaico tem dimorfismo sexual, então macho compete com macho, fêmea compete com fêmea. Essas fêmeas, elas estão totalmente fora do padrão de fêmea para concurso, mas elas são excelentes fêmeas quando a gente precisa trabalhar a linhagem de machos. Quando eu preciso melhorar os meus canários machos, aí eu vou trabalhar com essas fêmeas, tá bom?
Quando eu vou trabalhar a linhagem de fêmea, eu preciso de machos com marcações menores, com lipocromo muito legal, uma brancura muito legal, mas com marcações menores para poder cooperar com as características da fêmea. E aí o seguinte, Carlos Alexandre, o que você busca? Eu busco aquilo que eu aprendi com o senhor Carlos Almeida Lima lá atrás. Eu busco dar características para os meus pássaros que as pessoas, ao olhar para eles, vão falar assim, nossa, esse vermelho mosaico é do Qualitar. Nossa, esse ágata elmo é do Qualitar. Nossa, esse cobre elmo, ele é do Qualitar. Por quê? Porque as pessoas que estão mais engajadas ali, que conhecem um pouco mais, elas vão reconhecer nas minhas aves aquelas características que eu gosto de trabalhar. Ah, mas aí você está fugindo do padrão? Não, não é isso, ok? Eu vou tentar implantar essas características nas minhas aves, tendo como ponto de partida o manual de julgamentos, o padrão estabelecido para a cor. Por que eu estou te falando isso? Nos últimos anos a gente está com uma discussão muito grande em relação ao vermelho mosaico. E sempre que acontecem algumas mudanças, aí de repente você já mudou de emprego, você já mudou de residência. Toda mudança ela gera uma certa discussão, não gera? Então é o seguinte, lá atrás, se não me engano, 12, 13, 14, 15, 16, os canários que ganhavam o Campeonato Brasileiro eram canários com menores, vermelho mosaico macho, eram canários menores com maior contraste. Tá bom? O barulho tá demais, tá? Os canários cantando. Canários com mais contraste. Tá joia? O canário onde é branco, onde é vermelho, bacana. Depois começaram a surgir alguns canários maiores, com a máscara bem maior, a cabeça bem maior, a máscara bem maior, canários com o ombro muito mais marcado do que os outros, e esses canários começaram a chamar mais atenção. A gente tem na Europa, né, um verdadeiro concurso de beleza, né? O nosso campeonato aqui não deixa de ser um concurso de beleza. O pássaro tem que estar muito belo ali na hora do julgamento. E na Europa isso acontece de maneira muito fácil a gente entender isso, né? A beleza dos canários que são expostos ali, o cuidado que se tem com as aves que estão sendo expostas ali nos torneios. Então é o seguinte, é um campeonato de beleza. Então esses canários mais marcados, eles começaram a chamar mais atenção do que aqueles menores, tá joia? Então, talvez pela dificuldade de se trabalhar um canário um canário maior. É mais fácil, né, se você pensa, por exemplo, vamos pegar num canário vermelho mosaico os canários que estão ganhando nos 2 últimos anos, pelo menos. São canários menores, com marcações menores, canários que têm um excelente lipocromo, que têm uma excelente brancura, porém eles são canários menores, canários que a gente chama de intenso, tá joia? De plumagem curta, mais curtinha. Depois eu vou explicar sobre isso, tá? Fica tranquilo que eu vou explicar sobre isso aí. Tem algumas pessoas me perguntando. E depois a gente vai conversar sobre isso, vou explicar certinho sobre isso. Então tem esses canários que estão ganhando, são canários de plumagem mais curtinha, mas é claro, mais intenso que a gente fala. Lá atrás, quando os canários de plumagem mais elevada, né, a plumagem mais longa começou a ganhar, é mais difícil trabalhar esse canário. Um canário um vermelho mosaico de plumagem mais longa é mais difícil de se trabalhar do que você simplesmente... simplesmente não, porque dá uma trabalheira louca, tá joia? Do que os canários menores. Os canários menores, gente, há um tempo que eu trabalho, eu já tive dos dois jeitos, tá joia? Se você pegar fotos do meu Facebook lá de 2016, você vai ver a brancura dos meus canários. Ainda mais porque eu havia trago alguns pássaros da Europa, então meus canários eram muito brancos, tá? Só que o lipocromo é inferior. Então, é lógico, o canário é julgado como um todo, é um conjunto. Então, aquele que tiver o melhor, para apresentar o melhor conjunto, é esse que os juízes acabam optando por eles ali nos julgamentos, tá bom? Então, é o seguinte, se eu começo a trabalhar para fazer uma linhagem de pássaros maiores, e é isso que eu tenho feito, tá bom? Eu vou ter uma certa dificuldade nos julgamentos quando outros criadores estiverem apresentando canários menores, canário de plumagem mais intenso, e
com maior contraste, tá joia? A tendência está sendo se escolher isso. Na reunião técnica do ano passado, isso foi discutido, e eu acredito, né, que se a gente tivesse o Campeonato Brasileiro esse ano, que a escolha também seria desses canais, porque os juízes iam se lembrar da reunião técnica que tiveram no ano passado, então eles iam tender para escolher esses pássaros menores. Mas o que eu observo, lembra que eu falo com você sempre de ciclo de mercado? Pois é, se a gente começa a trabalhar demais, né, para diminuir esse pássaro, para colocar brancura, para colocar mais contraste, o que acaba acontecendo? Aí a gente começa a diminuir demais. Daqui a pouco o mercado está cheio de pássaros dessa maneira. E aí o que acontece? Vão ter outros criadores que estão trabalhando uma outra linhagem, né, tentando melhorar aqueles pássaros maiores, porque é o seguinte, tem uma galera que vai optar por fazer pássaros menores. Tem uma galera que vai falar assim, não, eu gosto desse pássaro maior, eu vou tentar chegar numa excelência, bem próximo da excelência desses pássaros maiores. E aí, enquanto tem uma galera limpando os canais, né, colocando mais contraste, tem uma outra galera que não desistiu dos grandões, o cabeçudão lá, que está trabalhando esse. Então, vai chegar um momento que a gente vai chegar nesse grandão que vai bater de frente com o pequenininho. Tá? E aí eu estou falando grandão, pequenininho, eu não estou desmerecendo nenhum, não. Eu acho muito mais bonito o canário pequenininho, o canário de plumagem intensa. Eu acho muito mais bonito o canário com mais contraste. Tá bom? Mas aí, como eu falei, o canário é um todo, o canário é um conjunto. E eu gosto desse trabalho. Eu acho, na minha opinião, é muito melhor, para minha satisfação, eu tentar trabalhar eu me colocar no desafio de pegar um canário grande e tentar levá-lo até próximo da excelência de um canário menor, de mais contraste, do que simplesmente pegar aqui o pequenininho, para já ir trabalhar ele. Depois eu posso trocar. Ah, não, os canários cresceram demais, o canário tá nevadão, tá feio demais, a plumagem tá horrorosa, pô, vou trabalhar? Eu gosto disso, eu gosto dessa brincadeira. Então, eu acredito que se eu chegar num ponto de ter um canário grandão, com contraste bem próximo desses canários menores, que chame a atenção ali na mesa de julgamento, que bata de frente com esses canários menores, eu vou me dar satisfeito, tá bom? Então eu gosto dessa brincadeira. Isso me atrai muito mais do que a medalha, né, do que a roseta que a gente fala ali, que é do troféu, tudo isso aí, tá bom? Isso brincar aqui na criação, fazer isso na criação me atrai muito mais. E aí o seguinte, tem um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Na próxima aula, nas próximas aulas, que a gente vai falar pelo menos mais umas 2 aulas sobre vermelho mosaico, só que você tem que entender isso aqui. Porque não adianta depois, eu poderia já tá mostrando para você que qual vai ser o acasalamento, esse vai com essa, aquele com essa, mas para onde que eu estou indo? Lembra do que eu falei anteriormente, nas aulas passadas? Que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Então, eu sei para onde que eu vou. Tem um amigo que teve aqui outro dia, estava me questionando, poxa, mas todo mundo está indo pro branquinho, tal, no pequenininho, você está indo pro grandão. Cara, eu sei onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, tá bom? Então é o seguinte, você tem que entender isso aqui. E uma outra coisa, 99,9% das pessoas que me procuram para comprar um pássaro, um vermelho mosaico, falam assim, eu quero uma fêmea cabeçuda, uma fêmea mascarada, eu quero um macho desses monstrinhos seu aí, eu quero um macho desses aí mascaradão, cabeçudão, eu já brinquei, né, que o pessoal dificilmente eles falam vermelhão, né, dificilmente alguém fala que assim, eu quero o melhor lipocromo, o pessoal a gente sempre fala, eu quero um cabeçudão, uma fêmea mascaradona, um macho mascaradão, geralmente o pessoal quer isso. Então, na hora de disponibilizar as aves, hoje, mesmo o que eu observo, mesmo os pequenos fazendo mais sucesso nesse momento, os grandões são os que mais vendem. Tá? Já trabalhar essa linhagem de canários maiores é o que mais vai te dar retorno financeiro. Tá bom? Isso eu tenho que falar com você também. Não adianta eu ficar com essa informação só para mim. Então é o seguinte, senão eu deixava todo mundo fazer os pequenininhos e na hora de vender só eu vendia. Eu e outras pessoas estão trabalhando assim também. E aí o seguinte, estou apontando aí porque tem uns vermelhão mosaico lá, né? E aí vamos trabalhar o seguinte, vamos pensar o seguinte.
que adianta? Eu tiro muito filhote. O que adianta eu tirar um monte de filhote que depois eu não vou conseguir disponibilizar? Poxa, imagina o tempo que eu gasto, né, todos os dias para poder cuidar dos meus pássaros, o tempo que eu invisto aqui nos meus pássaros, alimentação, né, a higiene, todo o cuidado que a gente tem, pássaros que a gente tem que trazer para melhorar o plantel. Imagina tudo isso. Tá, joia? Pô, se eu não tiver um retorno financeiro com essa quantidade de bicho aqui, fica complicado, não é verdade? Então eu penso nisso também. Lembra que eu sou educador financeiro, então eu tenho que pensar dessa maneira também. Então, para trabalhar no plantel e para levar para o campeonato, são aves distintas. Você tem que ter pássaros para trabalhar no seu plantel e pássaros para levar para o campeonato. Grande parte das vezes, aqueles pássaros menores que são levados para a competição, eles podem ser vendidos lá na competição mesmo. Sabe por quê? Porque em casa, os pássaros que ficarem em casa dá para fazer bem próximo daquilo ali. É lógico que de vez em quando nasce um bicho que é totalmente fora do comum, né? E esses pássaros têm que ser muito bem pontuados mesmo, tem que ficar nas cabeças. Mas, se você tem características distintas no seu plantel para fazer aquele pássaro, você consegue trabalhar o seu plantel aí tranquilamente, tá bom? E eu gosto muito mais de trabalhar com esses canários maiores. Deixa eu pegar, tem um cantão para danar aqui, né? Deixa eu pegar aqui para você ver. Eu gosto muito mais de trabalhar esses canários maiores, porque eles, como eu gosto de brincar mesmo, eu gosto de trabalhar os pássaros, eles me dão uma oportunidade maior de trabalho. Eu consigo trabalhar eles de maneira muito mais fácil do que eu consigo trabalhar as fêmeas. Desculpa, os pequenos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer em nenhum momento o tanto que as fêmeas são importantes. E aí é por isso que eu tenho fêmeas mais branquinhas, fêmeas com maior contraste. Quando a gente fala fêmea mais branquinha, depois eu vou mostrar isso para você nas próximas aulas. Existe tonalidade diferente de branco, tá? Então, se tem um branco mais branco do que o outro, esse que é mais branco vai dar mais contraste. Então, a gente tem que trabalhar isso também. E eu tenho as fêmeas que são maiores, tá? Com maiores marcações para trabalhar. Tem fêmeas menores para trabalhar. Vou mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Fêmea, bonitinha, branquinha, gracinha, né? E aqui embaixo, fêmea também. Aí tem que saber trabalhar, senão você estraga todo o seu plantel. Isso é uma fêmea também. Tá vendo? Então, é possível trabalhar o plantel, é possível brincar com o plantel assim. E aí eu tô falando do vermelho mosaico, aí você tem que buscar entender. Olha para você ver como que eu fiz. Eu contei para você, cara, eu observo vermelho mosaico desde de quanto tempo? Há muito tempo que eu acompanho julgamento de vermelho mosaico, eu conheço vermelho mosaico. Então, olha para você que eu contei um pouquinho da história dos pássaros que eu tenho na minha mente, qual tipo de pássaro que tem sido julgado, que tem sido apresentado, que tem ganhado as competições. Eu tenho isso na minha mente. Então, eu sei para onde eu estou caminhando. A diferença está aí, tá bom? Se você sabe para onde que você vai, não é qualquer caminho que vai te servir. Você vai seguir o caminho correto, não é verdade? Então, se eu conheço da história, eu participei da história, eu estou caminhando nessa história, eu tenho plenas condições de chegar onde eu desejo, onde eu quero. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Lembra que uma das primeiras coisas que eu falei nesse vídeo aqui com vocês foi sobre conhecimento? Então, se você busca o conhecimento, se você aprende, você fica muito mais motivado, você consegue alcançar muitos resultados maiores do que aqueles que você estava tendo. Por quê? Por causa do conhecimento, tá bom? E aí o seguinte, nas próximas aulas vou mostrar para vocês os machinhos, as seminhas, a gente vai trabalhar o que precisa buscar, o que eu tenho que buscar no vermelho mosaico, o que eu tenho que fazer para fazer esse grandão, o que eu tenho que fazer para fazer o pequenininho,
né, mais marcadinho, mais bonitinho, pequenininho, tal, branquinho. O que a gente precisa fazer? Tudo isso a gente vai conversar nas próximas aulas, tá certo? Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte do meu clube ornitológico, manda mensagem no WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Clube ABCS, para você poder participar lá com a gente explica certinho lá, através da mensagem que você vai mandar lá nesse WhatsApp, tá bom? Me segue lá no Instagram, @canarioqualitar, dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, me ajuda a chegar em 100 mil inscritos, tá? A gente está quase chegando aos 100 mil inscritos. Não deixe de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!